Olá, amigos do Jornal Digital Canela. Hoje estamos aqui então com a nossa coluna Giro Esportivo, falando um pouquinho do nosso esporte. E nesse final de semana, então, tivemos a dupla Grenal em campo pelo Brasileirão. Vamos começar então pelo Inter, que jogou no sábado, né? Um clássico gaúcho ali, recebeu então o Juventude, estádio Beira-Rio, e o Inter conquistou uma importante vitória. É verdade que não fez aquela grande apresentação, porém, o mais importante ali para a equipe do Inter era conquistar os 3 pontos. E o Inter conseguiu. Até saiu atrás no placar, né? Mas conseguiu então a virada ali com 3 cobranças de escanteio, 3 gols de cabeça, né? Algo pouco comum aí para a equipe do Inter, não vinha fazendo tantos gols assim em cobranças de escanteio, né? Mas que valeu ali os 3 pontos. Como eu disse, a atuação não foi das melhores, né? Mas nem sempre é possível jogar bem, né? Competição difícil aí. Na verdade, é uma série de campeonatos aí, então, né? Jogos quase seguidos, né? Então, isso aí demanda um desgaste muito grande dos atletas. Tanto que o técnico Roger tem aí que fazer poupar alguns jogadores, né? Porque a sequência então sempre é muito dura, são jogos difíceis e quase sempre se precisa da vitória, né? Então o Inter ali teve que poupar alguns jogadores, mas conseguiu o mais importante ali, que era a vitória e garantir os 3 pontos. Já está entre os primeiras colocações lá, né? Que vale vaga para a Libertadores novamente. Então o resultado foi bem importante. Já o Juventude ali não fez uma boa apresentação, né? Vai realmente, pelo que a gente vê aí nos últimos jogos, vai ter que melhorar bastante, senão corre sério risco de rebaixamento, né? Mas vamos ver aí. Então, e o Grêmio jogou nesse domingo, mais uma vez aí fora de casa, sob o comando do técnico Mano Menezes, então, segundo jogo, né? E as dificuldades então apareceram novamente. Mais uma vez o Grêmio aí saiu na frente no placar, mas acabou então cedendo o empate ali em falhas individuais, né? Tem sido uma tônica ali na equipe do Grêmio, essas falhas individuais estão prejudicando o time. O que a gente pôde perceber foi uma leve melhora, né, na equipe do Grêmio, então, né, conseguiu ali reforçar um pouco o sistema de marcação, até não sofreu tanto nesse jogo, embora a equipe do Vitória também, né, rodeou bastante ali o meio de campo, na área, né, mas efetivamente não levou assim grandes perigos, tanto que o gol saiu numa falha individual, né? Mas o Grêmio, por sua vez, também tem tido sérias dificuldades agora no ataque, né? Algumas lesões aí também não deixam que o técnico Mano Menezes possa contar então com todos os jogadores e tem dificuldade pela frente e até reorganizar a equipe, pelo que se tem visto, e está começando então pelo sistema defensivo, tentando não sofrer tantos gols, né? E reforçar a marcação ali para depois pensar no ataque, né? Este é realmente um dos grandes problemas do Grêmio aí, que sofre muitos gols. Mas o técnico aí então está tentando fazer esses ajustes, né? E como é muito pouco tempo ainda treinando o Grêmio, vai demorar um certo tempo aí, então, até que ele consiga reverter isso, né? Mas não dá para se preocupar muito com os jogos que já passaram. Agora já tem novamente aí no meio da semana jogos agora pela Copa do Brasil, então, né? O Inter vai jogar em casa contra o Maracanã, né? Um jogo que se espera alguma facilidade, né? O adversário aí não é muito conhecido, tanto que o Inter provavelmente vai aproveitar aí para poupar novamente alguns jogadores, né? E jogando em casa se espera que conquiste uma vitória e encaminhe já a classificação, né? Mas futebol sempre tem uma outra surpresa, né? Só vendo o jogo ali para se ter uma noção do que vai acontecer, né? Na teoria, seria um jogo mais fácil aí para o Inter e possível de garantir uma boa vitória. Mas vamos ver na prática aí o que acontece. Já o Grêmio, então, também pela Copa do Brasil, vai jogar contra o CSA fora de casa. Mais uma vez fora de casa aí. Porém, o adversário também não é de muita tradição aí. E a superioridade
teoricamente é do Grêmio, né? Então, vamos ver e esperar que venha então a primeira vitória do técnico Mano Menezes à frente do clube e vamos ver como é que se comporta, né? O Grêmio então jogando na quarta-feira ali e o Inter na terça-feira. Então vamos ver como é que se comporta a dupla Grenal nesses dois jogos aí pela Copa do Brasil. Então, meus amigos, neste final de semana, aí no domingo, tivemos o Municipal de Vôlei de Areia em duplas, disputado ali no Parque do Lago. Foi uma competição aí muito boa até, não tivemos muitos participantes, mas foi uma competição bem boa ali, então, infelizmente, na parte da tarde ali o tempo não ajudou, né? Que se esperava que pudesse reunir um grande número de famílias ali tomando chimarrão e acompanhando as partidas. Até teve enquanto a chuva permitiu, né? Depois aí veio o mau tempo ali, acabou correndo com o pessoal, né? Mas a boa notícia foi o que o prefeito anunciou ali, então, mais investimentos para o Parque do Lago ali. Possivelmente vamos ter mais 2 quadras oficiais de areia ali, que podem ser usadas então para diversas competições. Então, vamos ficar na expectativa aí que esse planejamento saia do papel e a comunidade então possa contar com mais esses espaços de lazer aí. Meus amigos, e então nessa semana aí a primeira fase da terceirona entra na reta final. Vai se encerrar então as últimas vagas vão ser definidas então nessa semana. E já na próxima semana teremos os jogos de mata-mata. Aí sim o bicho pega. Aí a gente vai ver então quem realmente está preparado aí para erguer a taça de campeão. Jogos importantes aí então nessa semana e principalmente na próxima ali, então quando serão disputas eliminatórias. E nessa semana então também vamos ter a definição dos finalistas do Sub-11, né? Semana de jogos importantes aí no ginásio Santa Marta, tanto pelo Sub-11 como pela terceirona de futsal. Então vamos torcer aí para que tenhamos grandes jogos e tudo dê certo. Então, meus amigos, o que tínhamos para esse início de semana seria isso. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Um abraço a todos.